Nos últimos anos assistimos a um enorme desenvolvimento na cidade do Porto. Aquilo que eram ainda há poucos anos ruas perigosas e abandonadas, com edifícios em ruínas, que foram sendo abandonados, como sabem, ao longo das últimas 5 décadas, transformaram-se de novo em cidade. Cidade não é um conjunto de ruas desertas. Claro que nada acontece na cidade, e quando nada acontece na cidade, parece haver menos problemas para resolver. Quando não há interesse, quando não há conforto, não há problemas nem no valor das rendas, porque ali ninguém quer viver, as casas estão vazias, e também não há problemas de trânsito, porque ali ninguém quer passar. E também não há problemas com a recolha do lixo, porque não havendo atividade económica, não havendo gente, não havendo lojas e não havendo restaurantes, também não há lixo. Ou se há e não é recolhido, também ninguém dá conta, porque ninguém lá passa. Com algum exagero, mas é bom recordarmos o que era a cidade há uns anos atrás. Esta era a cidade do Porto há uns anos atrás. Era sobre isto que nós, os portuenses, nos queixávamos amargamente. Ninguém queria viver no seu centro. As pessoas que ainda viviam no seu centro queixavam-se que não tinham podido fugir. Ninguém queria abrir novos negócios e também ninguém lá ia ver a avançada degradação em que se encontrava. Quem ia, quem passava, por exemplo, em algumas zonas do Porto que hoje estão vibrantes, deparava com a ruína, com a insegurança, com a prostituição e com a degradação do espaço público. Este paradigma mudou. Nos últimos anos, a economia que foi impulsionada inicialmente pelo turismo, mas que hoje tem atraído para o Porto empresas em muitas áreas e um enorme empreendedorismo que está muito ligado a estas oportunidades, reabilitou-se. A Câmara e os agentes económicos trouxeram animação e trouxeram as novas oportunidades. Criou-se muito emprego, criaram-se startups, atraíram-se grandes investimentos na área tecnológica. A cidade ficou muito melhor. Claro, quando as ruas outrora desertas passaram a ter vida e a cidade voltou a mexer, os problemas são mais visíveis e expõem-se. Aumenta o interesse e, sejamos também claros, aumenta a inveja dos que não tiveram o engenho e a arte de se adaptarem, de empreenderem, de evoluírem. Também o ciúme daqueles que não souberam agarrar as oportunidades. É sim, é natural que assim seja. Quem queria ver a cidade decrépita, deserta, perigosa e triste, não gosta de a ver vibrar. Claro, é fácil falar de gentrificação e de outros nomes dessa natureza. Minhas amigas e meus amigos, nós somos os netos e os bisnetos da gentrificação que o Porto viveu num tempo fantástico, em finais do século XIX, quando se industrializou. É o meu caso. Parte da minha família veio da Alemanha, outra veio da Polónia, outra veio de São João da Madeira, outra veio da Vila da Feira, outra veio de Lisboa. Provavelmente acontece isto com todos vós. E não foi por isso que a cidade perdeu a sua característica. A cidade não perde a sua característica na medida em que, sendo uma cidade cosmopolita, consegue absorver essas influências, mas influenciar aqueles que cá vêm e fazer deles portuenses. Nós não podemos, nessa matéria, esquecer qual é o nosso passado. Foi isto que aconteceu ao Porto nestes últimos anos. Cresceu e viveu. Criou, claro, novos problemas a que estamos atentos e a que vamos tentando resolver. Às vezes é difícil, porque a mutação da cidade é mais rápida do que a nossa capacidade imediata de resolver os problemas. Mas para esses problemas nós temos soluções. Temos soluções para a habitação, temos soluções para o trânsito, temos soluções para a mobilidade. Nesta campanha já explicamos o que vamos fazer nestas 3 áreas que resumimos no novo pilar que designamos de sustentabilidade. Mas essa sustentabilidade só é possível se houver coesão territorial. Nós não nos podemos queixar. Tantas vezes nos queixamos do centralismo, do país viver absorvido e obcecado com Lisboa e com a sua área, e não sermos capazes, ao mesmo tempo, de nós próprios desenvolvermos a nossa coesão territorial dentro de um território de 40 e poucos quilómetros quadrados.
Se todas as zonas da cidade quiserem mais e quiserem esse caminho de desenvolvimento, crescimento e sustentabilidade, nós temos que ser capazes exatamente de contribuir para esse equilíbrio territorial. Paranhos é uma freguesia fundamental neste processo de coesão. Se Paranhos não alinhar com o resto da cidade nas políticas de coesão social, territorial e não quiser desenvolvimento, então será muito mais difícil desenvolver toda a cidade. A Junta de Freguesia de Paranhos fez muitas coisas interessantes e seguramente bem feitas durante este mandato. Mal era se não tivesse feito, depois do processo de descentralização que levamos a cabo e das competências que passamos para a Junta de Freguesia. Mas podia ter feito mais, muito mais, e sobretudo não soube acompanhar a cidade nas suas políticas e na sua visão de futuro. Pior, o partido que tem suportado a atual presidência da Junta, única que conquistou há 4 anos e por muitos poucos votos, quis fazer de Paranhos uma espécie de aldeia do Asterix. Bem sei que nós temos aqui por trás umas pedras que poderiam inspirar o Obelix, mas a verdade é que foi isso que surgiu. Acantonando-se, virando as costas ao desenvolvimento. Vou dar apenas 1 ou 2 exemplos. A Câmara e a Secretaria de Estado da Modernização Administrativa, no último governo, estabeleceram um protocolo no sentido de fazer, em todas as freguesias do Porto, espaços do cidadão. Lojas de proximidade que permitem tratar de documentos, declarações, certidões, que anteriormente apenas podiam ser pedidas nas repartições ou na única loja do cidadão que existia. A Câmara mobilizou-se e todas as freguesias aderiram. Algumas pediram mesmo mais do que um espaço. Paranhos não quis, num primeiro momento, o desenvolvimento, a modernidade, uma obra da Câmara em parceria com a freguesia e com o Governo, que ainda por cima era da cor da liderança partidária que aqui existe, era algo que não agradava ao Presidente da Junta de Paranhos. Finalmente, no final do mandato, quando já todas as outras freguesias tinham cumprido esse desígnio, em vésperas de eleições, aceitou. E construímos o espaço cidadão, naturalmente. E quando foi terminado essa construção e esse desenvolvimento do espaço, o Sr. Presidente da Junta escreveu aos seus fregueses, dizendo que foi ele que o fez. Algo semelhante se passou com os parques infantis que a Câmara construiu em todas as freguesias. Neste caso, um investimento exclusivamente da Câmara, de modernização do parque existente, como este que aqui temos ao lado, e de construção de 15 novos parques. Nós não sabemos mais do que sabem aqueles que estão mais próximos. E por isso pedimos a todos os presidentes de junta que nos indicassem o espaço onde os parques deveriam ser feitos. Fizemos em Paranhos o que fizemos nas restantes 6 freguesias ou uniões. Não fizemos demagogia, não fizemos propaganda barata com isso. Não fizemos inaugurações. Mas incomoda saber que o Presidente da Junta, agora candidato, apresenta essas obras como sendo suas. Bem podia dizer que eram da cidade. As próximas eleições autárquicas são muito importantes para o Porto. Ouvimos as forças políticas que concorrem contra nós radicalizar o discurso. Confiamos que os portuenses saberão escolher. Sabemos que sabem escolher. Para podermos olhar para os diferentes espaços desta freguesia como potencialidades, para não os vermos permanentemente com um discurso em que apenas suscita problemas. Sobretudo, temos que ter na Junta um independente livre de preconceitos contra a Câmara ou instrumentalizado pelo aparelho de um partido que perdeu o chão do Porto. A melhor das notícias que hoje lhes trago, desculpem, não é qualquer promessa de obras, de casas ou de um futuro idílico. A promessa que vos trago é o Paulo Jorge Teixeira. Todos o sabem, mas é bom dizer, o Paulo é um homem bom, trabalhador, com provas de gestão dadas na instituição que dirige de forma exemplar,
com vontade de articular com o resto da cidade o futuro inclusivo de Paranhos. E é também aquele que amanhã, eleito, saberá escolher os caminhos e saberá exigir ao Presidente da Câmara, seja ele qual for, mesmo que seja independente, como eu sou, se eu for eleito também, aquilo que é melhor para Paranhos. Mas não o fará por exigências de diretórios partidários. Fará em função do crescimento harmónico da cidade e daquilo que ele acreditará livremente que são as opções de Paranhos. Da mesma maneira que escolheu livremente a lista, e estão aqui muitos que eu saúdo, e que assim pode apresentar às eleições. Essa liberdade não existe nos partidos. O Paulo Jorge pôde escolher a sua equipe. É assim que se formam os movimentos independentes. E por isso, votar Rui Moreira Porto, o nosso partido, para a Assembleia de Freguesia de Paranhos, é fundamental. Estou convencido que, caso isso seja possível, dentro de 4 anos, poderemos estar aqui a fazer um balanço bem diferente do que hoje podemos fazer da forma como se desenvolveu Paranhos. Muito obrigado, muito boa sorte para todos, parabéns ao Paulo.